Então, deixa eu lhes fazer uma pergunta. Tudo que vocês fazem porque querem? Não? Eu vou explicar isso já. Você já fez alguma coisa que não quis? Já fez alguma coisa que não quis? Vou explicar se isso é verdade. Pecado e tentação. Eu quero te explicar como nós podemos viver a vida cristã sem algumas coisas que a gente acredita. E a gente precisa tomar muito cuidado sobre o que a gente vai tratar hoje. O que significa pecado e tentação. Então, nós vamos olhar bem com cuidado, e eu não vou demorar, eu tenho certeza que hoje eu não demoro, de manhã eu não demorei também não, mas é porque nós começamos um pouquinho mais tarde, aí eu fui mais longe, mas eu não demorei, hoje eu não vou demorar também. Mas eu quero convidar você a ficar de pé para nós lermos as Escrituras Sagradas. Hoje eu estou usando não a versão NVI, que é normalmente a versão que nós usamos aqui na igreja, eu estou usando a versão que também é uma excelente versão, que está em moda agora no Brasil, chamada Almeida Século 21, tá? Eu não estou usando a NVI, então essa é a versão Almeida Século 21. Vocês sabem que nós estamos com o tema A Fé que Surge nas Sombras, que trata sobre o sofrimento, como a gente enfrenta os problemas da vida, ok? Então vamos ler. Eu vou ler os versos ímpares e vocês leem os versos pares. Tiago 1, do 9 ao 15, diz assim: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então a sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, eu te peço por tua palavra, que hoje o Senhor possa libertar muita gente, tratar do nosso coração e transformar a nossa vida. E eu espero, Senhor, que nós não saiamos daqui apenas dizendo: olha, o sermão me alertou e trouxe algumas coisas interessantes à minha vida, mas que nós possamos sair daqui dizendo que vai aplicar a palavra do Senhor ao seu coração para tomar decisões diferentes em suas vidas. Senhor, que então a tua palavra gere transformação em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Veja comigo o verso 12, para que você entenda o contexto do que nós estamos falando. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nós temos visto em Tiago, nós temos estudado em Tiago durante alguns domingos, só semana passada que foi o batismo, então nós não tivemos sobre essa série. Nós temos falado que os problemas, o sofrimento são coisas inevitáveis na vida do cristão e que, embora Deus esteja com os cristãos, Ele não coloca os cristãos dentro de uma redoma, fazendo com que nenhum problema ou as coisas não aconteçam nas nossas vidas. Eu tenho dito que Deus está conosco no sofrimento, está conosco na dificuldade, mas Ele não nos coloca numa redoma de proteção
proteção para não deixar que nada aconteça a nós. Temos falado que problemas e sofrimento faz parte da vida humana, se é que você vive nesta terra, se é que você faz parte desse mundo terrestre na qual nós estamos. Isso é o que diz o verso 12. O contexto que nós estamos falando é sofrimento. Então, se você é um ser humano, então é inevitável que você passe por problemas ou que você passe por sofrimento. Quando nós chegamos no verso 13, Tiago vai dizer o seguinte: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode pelo mal e a ninguém tenta. À primeira vista, quando a gente olha para o verso 13, a ideia que a gente tem é que Tiago está dando um corte aqui no sofrimento. Ele deixa o sofrimento de lado e passa a entrar numa área chamada tentação e provação. É como se nós não olhássemos com o devido cuidado, olhar, e Tiago parou de falar sobre sofrimento, e Tiago parou de falar sobre os problemas. E então começou a falar sobre tentação. Gente, não é isso que está acontecendo aqui. O contexto é o mesmo, é o sofrimento. Tiago continua falando sobre o sofrimento. E ele vai dizer e mostrar para nós como nosso sofrimento pode ser agravado ou desenvolvido por causa do pecado e da tentação. É isso que Tiago vai dizer. Então, ele não está tirando de foco, ou saindo do foco, parando de falar sobre sofrimento. O ensino aqui, nos textos que a gente leu, do 9 ao verso 15, do verso 13 até o verso 15, especificamente é isso que Tiago está dizendo, é que Deus nos prova, que Deus sempre vai fazer um teste comigo e com você. Hoje mesmo Ele pode começar um teste na tua vida, para saber o quanto você é fiel a Ele ou não. Deus pode fazer teste em você. Talvez você já esteja aqui debaixo de um teste dele. Então, o que o Tiago está falando é que Deus nos prova, mas, embora Deus faça teste conosco, Ele nunca nos tenta. Nunca. Ele nunca nos tenta. Tiago, então, vai tratar da sedução interior do nosso coração. Isto é, da sedução interior do pecado. Então ele diz, olha gente, Deus pode nos testar, mas nunca esse teste que Ele está fazendo com você é para levar você a pecar. Deus nunca vai fazer um teste com você para que, como resultado desse teste, seja o pecado, porque Deus não pode tentar você para levar você ao pecado. Esse teste não pode ter como resultado. Se alguém está testando você e como resultado disso está te conduzindo ao pecado, esse alguém que está testando ou fazendo alguma coisa com você não pode ser Deus, porque Deus não faz isso. Deus, nada que Deus faça é para te levar ao pecado. Então, se você acha que está sendo testado, e esse teste que você está enfrentando hoje está te levando ao pecado, ou está te conduzindo ao pecado, eu quero dizer imediatamente que isso não vem da parte do Senhor. Isso não vem da parte de Deus. Deus não faz isso com você. O teste, sim, pode vir de Deus. O teste pode, mas a tentação, diz Tiago, vem de dentro do nosso coração. Então, o que nós vamos aprender hoje aqui é como funciona o pecado nas nossas vidas. Eu não preciso explicar para vocês que há um mal aí fora.
que o mundo do jeito que está, antigamente, houve um tempo que a gente não falava mais disso, mas eu já estou ouvindo mais frequentemente pessoas dizendo, Jesus volta logo, porque a gente está começando a ver coisas que são inacreditáveis, como mostra de que o mal está de fato agindo de maneira das mais diversas na nossa sociedade, na nossa cultura, influenciando a nossa cultura. Então, você, por exemplo, ao sair em São Gonçalo, você sai com devido cuidado, porque você sabe que o mundo é mau e está mal. Então, eu não sei se você viu uma pesquisa agora do Instituto Datafolha, que os jovens foram perguntados, fizeram umas pesquisas com os jovens, e perguntaram alguns medos dos jovens, e os medos que os jovens disseram que mais tem, 86% dos jovens disseram que eles têm medo de morrer por causa da violência. 86% dos jovens têm medo de morrer por causa do que nós estamos enfrentando hoje, que é um mundo mau, extremamente mau. O Instituto Datafolha fez essa pesquisa agora, domingo passado. Essa semana eu ouvi. Então, o que nós vamos aprender hoje é sobre isso. Mas é só a violência que nos mostra que o nosso mundo está mal? Quais são os sinais que a gente pode ver que o mundo que nós estamos vivendo é mal? Primeiro, como nós tratamos as pessoas. Você quer ver como o mal está solta? É como nós estamos tratando o nosso semelhante. Isso está tão sério que até os nossos casamentos estão sendo afetados profundamente por isso. Eu não sei se você viu esses dias na Supervia, um menino que é autorizado, o cara caído, é autorizado o trem passar por cima dele. Dizem que porque, de alguma forma, ele tinha algum antecedente criminal. Percebe que quando nós começamos a pegar pessoas que são iguais a nós, que são seres humanos como nós, e decidimos aplicar uma barbárie a esse tipo de pessoa, independente do estado que ela esteja, é sinal que o mal está à solta. Então, uma das formas que nós vemos como o mal está agindo, é como nós estamos tratando uns aos outros. Como nós estamos nos dirigindo um ao outro, como nós estamos lidando um com o outro. Isso é sinal que o mal está à solta. Uma outra coisa para você ver como o mal está à solta, é o que nós estamos usando ou fazendo para nos livrar das pessoas. Eu não sei aqui quantas pessoas aqui faz de tudo para que se livre de algumas pessoas nas quais você as tem como indesejadas. Indesejados. Esses dias na TV, uma ONG que pega as pessoas nos lugares mais paupérrimos, e uma menina estava doente, com suspeita de tuberculose, leva ao médico. E ela estava extremamente fedorenta, pelo menos é o que se pensa, e o médico diz, você não poderia ter dado um banho nela antes de trazer a minha consulta? Agora, pare para pensar como que isso é a instituição do mal, como o mal está solta. Porque aqui ninguém que é mãe, aqui ou pai, deixa de tirar a fralda do seu filho que fez cocô. Quando você está limpando a fralda do seu filho que fez cocô e é muito fedorento, você está ali fazendo ao mesmo tempo, brincando com ele. Ninguém joga isso fora. Pega seu filho e diz assim, limpa ele primeiro para mim, porque eu quero bonitinho para mim. Alguém faz isso com seu filho? Mas se é uma pessoa de rua, nós dizemos, por que não limpou ela primeiro? Para trazer aqui. É como se eu dissesse aqui, olha, só deixa entrar a gente aqui que está bem vestida. Por favor, não deixe nenhum mendigo, alcoólatra, entrar aqui. Olha, nossas cadeiras estão bonitas, vão sujar.
Isso é sinal que o mal está à espreita dos nossos corações. É a forma como nós estamos fazendo para nos livrar das pessoas. E eu só estou te dando um exemplo. Uma outra coisa para você ver como o mal está à solta é a desumanidade que tem se apoderado de nós. Nós estamos olhando o nosso próximo com tamanha desumanidade. É o caso do médico que eu também citei. Então nós usamos meio para nos livrar dessa pessoa, porque nós estamos olhando para essa pessoa com desumanidade. Elas são para nós como bichos. Mas a Bíblia diz que todo ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, não importa quem seja, não importa se seja um mendigo, a prostituta ou bandido, todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, e todo ser humano deve ser tratado com toda a dignidade possível. Então, quando você percebe que a desumanidade está indo embora, é porque o mal está solta de forma violenta. Então, o texto que nós lemos hoje, agora, nos ensina sobre alguma coisa sobre a natureza do pecado e da tentação. Qual é a primeira coisa que esse texto nos ensina? Toda mudança é uma tentação. Você pode repetir isso comigo? Toda mudança é uma tentação. Então, se você chegou aqui e está enfrentando mudanças, ou vai enfrentar mudanças essa semana, lembre-se, vai ser tentado, você vai ser tentado. Eu vou explicar por isso. Por que a Bíblia diz isso? Então, pastor, significa que se eu mudar, se eu perder meu emprego semana que vem, se eu prosperar semana que vem, se eu perder alguma coisa ou ganhar alguma coisa nesta semana, eu vou estar sendo tentado? Sim, a Bíblia diz que todas as vezes que o ser humano sofre mudanças, ele então entra num processo de tentação. Pelo menos é o que Tiago diz. Olha o verso 9, verso 10 e o verso 11, para que você se lembre. Ele está falando aqui de condições de mudança. Pessoas estão mudando, o pobre está ficando bem-sucedido e o rico acabou de perder tudo. São mudanças. Você tinha algo e vai perder. Ou perdeu. Você não tinha nada e você então passa a ter. Tiago está dizendo que quando isso acontece, o seu coração vai ser tentado. E aí você precisa saber lidar com isso. Então preste atenção no que diz. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Verso 10, então 9 diz, o cara estava pobre, ele melhorou de vida, então ele deve gloriar-se na sua alta posição. E aí ele vai no verso 10 falando do cara que perdeu tudo. E o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, o verso 11. Pois o sol se levanta em seu ardor, verso 11, deixa eu passar aqui. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Então, semana retrasada que nós falamos sobre o verso 9, 10 e 11, que fala sobre as mudanças da nossa vida. A pessoa que tem tudo e perde, e a pessoa que não tem nada e começa a prosperar. E Tiago chama isso de um teste. Tiago diz que quando você perde algo que tem, ou que você ganha algo que não tem, é porque está começando um teste na tua vida. Isso não é aleatório. Isso não é o acaso trabalhando em você. Tiago diz que é o próprio Deus trabalhando e testando o teu coração. Você vai começar a um teste. Que teste é esse?
Primeiro, Tiago vai dizer, não explicitamente que teste é esse, mas Tiago diz que esse teste é para fazer você uma pessoa mais sábia, é uma possibilidade, é uma oportunidade de você crescer e de você aprender a lidar corretamente quando essas mudanças acontecem na sua vida. E diz no verso 12 que como prêmio desse teste você vai ganhar a coroa da vida eterna. Isso diz o apóstolo Tiago. Mas Tiago também diz uma outra coisa, que além de ser uma possibilidade de você crescer, de se tornar mais sábio, de se desenvolver, de você ganhar como recompensa a coroa da vida eterna, Tiago diz que há um grande perigo que começa a ocorrer também. E o Tiago vai dizer que se você não souber lidar com a tua perda, ou com aquilo que você está ganhando, você pode ser levado à tentação e ao pecado, e o pecado te levar à morte. Presta atenção. Tiago está dizendo que se você não souber lidar com o que você está perdendo e com o que você está ganhando, você pode ser levado à tentação, e essa tentação te levar ao pecado, e o pecado então te conduzir à morte. Então, olha o que ele está dizendo. Então, Tiago está dizendo que cada um de vocês, cada pessoa, cada mudança pode tornar você uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. E aí tem uma coisa que você precisa cravar no seu coração. Quando mudanças começam a acontecer na vida de vocês, você nunca vai ser o mesmo depois dessas mudanças. Ou você se torna melhor, ou você se torna pior. Não tem como você se tornar aquela pessoa antes da mudança, estática. Tiago diz que quando você é testado por Deus, por meio dessas coisas, não tem como você se tornar meio termo. Não, Tiago diz que você ou se torna melhor, ou você se torna pior. Você nunca fica neutro, o mesmo. E Tiago diz que as mudanças espirituais que acontecem numa mudança são incríveis na nossa vida, que a gente não toma o cuidado. Por que muitos de nós, quando não tomamos cuidado com as mudanças que estão acontecendo na nossa vida, a gente está começando a sofrer demais, perder o rumo? Tiago está dizendo que é por causa disso, porque as mudanças vêm e nós não estamos percebendo o que está acontecendo conosco. Então, por exemplo, se você perde um monte de dinheiro, você é uma pessoa que estava bem financeiramente, e você começa a perder dinheiro, ou então você perde um emprego. A minha esposa perdeu semana passada, ela já está enfrentando essas mudanças. Ou você perde um emprego, ou talvez você não perca o emprego, você começou o ano bem, ganhando muito dinheiro, você não tinha e tem mais. Estava desempregado e começou a ser empregada, um emprego melhor. Então a Bíblia diz que quando essas coisas acontecem com você, você vai ser empurrado na direção de receber como prêmio a coroa da vida, ou você vai ser empurrado pelo pecado, pela tentação, e a tentação ao pecado, e ao pecado à morte. Então é um ou outro, não há neutralidade. Por exemplo, vamos dizer que você conseguiu um emprego melhor, melhorou financeiramente, está ganhando mais dinheiro, tal. Tenho aqui um irmãozinho agora que falou que está vendendo apartamento aberto, está cheio de dinheiro. Eu vou pedir pelo menos para ele pagar um hambúrguer para mim daqui a um tempo. Eu estou brincando, é um jovem, eu estou brincando com ele. Então, imagine que você... Eu sei que a igreja brasileira raramente faz isso, ou os cristãos fazem isso. Então, imagine que você está aqui, pastor, cara, minha vida está bombando, ó. Melhorei de emprego, as coisas estão melhorando, estou crescendo. O que você faz com isso? E aí, imagine que você, com a tua vida melhorando a beça, você diz assim: Deus, por que eu? Alguém já perguntou? Hein? Quem está melhorando de vida já perguntou?
Por que eu? Agora, quem está sofrendo? Já perguntou isso? Por que eu? Não é fato? Tiago está dizendo que os dois são perigosos. Então, que quando você está crescendo, quando você está melhorando de vida, você também tem que perguntar: Senhor, por que eu? Senhor, tem tanta gente melhor do que eu lá fora na minha empresa. Tem tanta gente que acorda mais cedo do que eu. Tem tanta gente que rala mais do que eu. Tem tanta mais gente que tem mais intelecto do que eu. Por que o Senhor está me colocando nessa posição? Tiago diz que é uma oportunidade enorme para você se humilhar diante de Deus, sabendo que tudo que você está tendo vem do Senhor. E aí Tiago diz que se você não reconhecer isso, o seu coração vai ser tentado, e você vai então começar a achar que você é o que é, porque você é o cara. Não, eu estou aqui, sabe por quê, pastor? Porque eu ralei muito. Eu estou aqui, pastor, porque eu trabalhei muito. Eu estou aqui, pastor, porque eu sou o cara, eu sou mais inteligente do que todos aqueles que trabalham comigo. Lembra, percebe? Tiago diz que quando acontece isso com você, ou você vai ser empurrado para um lado, ou você vai ser empurrado para outro. E Tiago diz que quando você está prosperando e crescendo na sua vida profissional, essa é uma oportunidade enorme de você se humilhar e dizer: Senhor, por que isto? Por que você está fazendo justamente isso comigo? Não tem tanta gente melhor do que eu? Não tem tanta gente mais importante do que eu? Porque logo a mim o Senhor está me dando tantas responsabilidades. Tantas coisas boas têm acontecido na minha vida, Senhor. Por quê? Por que o Senhor não está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Então, Tiago diz que é uma oportunidade de você deixar Deus te humilhar quando você está crescendo. Você já experimentou isso na sua vida? Comprou um apartamento novo e diz assim: Deus, por quê? Por que o Senhor me deu isso? Porque logo a mim você me permitiu que eu comprei um apartamento novo. É uma ótima oportunidade que Deus diz para você, Deus dá a você para você permitir que Ele te humilhe. Permitir que você esteja humilhado diante dEle. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que eu e você temos, todas essas coisas não vêm do nosso braço forte, nem das forças da nossa mão, mas tudo provém do Senhor. Então é uma ótima oportunidade para você se humilhar. Não, mas imagine, a mesma coisa acontece, por exemplo, se você está perdendo coisas. Imagine que você esteja aqui e você que prosperava, que crescia, de repente as coisas se inverteu na sua vida, as coisas estão indo mal para você. E Tiago diz que você também pode permitir que quando as coisas estão indo mal na tua vida, você pode permitir que Deus te humilhe. Talvez você pergunte: mas mais humilhada do que eu já estou de perder tudo que eu tinha? Presta atenção, nós estamos falando de algo extremamente grande do que Deus está trazendo para as nossas vidas. Então, você pode permitir e perguntar: Deus, por que isso na minha vida? Sim, você pode fazer esse tipo de pergunta, mas Tiago diz que você pode permitir que essa situação te torne uma pessoa mais compassiva, mais compreensiva com as outras pessoas, e você começa a perceber que o mesmo Deus que um tempo atrás deu a você, é o mesmo Deus que está tirando de você. No sair do ventre da minha mãe, diz Jó, no tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Então, o mesmo que Deus que te deu é aquele que está te tirando. Mas olha o que Tiago diz: você que está perdendo tudo, você tem a oportunidade de se humilhar. Mas, se você que está perdendo tudo, perder a oportunidade de se humilhar, reconhecendo que Deus, o Deus que te deu, é o mesmo Deus que está tirando de você,
E se você perder a oportunidade de se humilhar, diz Tiago que a tentação vem e vai fazer com que você se torne uma pessoa amarga. Que as perdas que você está sofrendo torne você uma pessoa pior do que você já sempre foi, ou que você já era. Uma pessoa extremamente amarga, mais ansiosa e mais desanimada. Porque Tiago diz, a Bíblia diz, que quando você permite, quando está perdendo tudo, que Deus te humilhe, você não fica desanimado. Porque você sabe que o Deus que deu é o que Deus está te tirando. E aquele que está te tirando é aquele também que pode te dar de novo. Entende? Então Tiago diz, mas se você não permitir que Deus te humilhe, quando Ele está te tirando tudo, você vai se desanimar na vida, você não vai mais querer caminhar como deve caminhar corretamente, você vai ficar ansioso e ansiosa, você vai viver uma pessoa extremamente amargurada com tudo e com todos. Então, Tiago está dizendo que seja lá quando você estiver crescendo, prosperando, ou quando estiver perdendo tudo, você pode usar essas duas coisas para que Deus te humilhe e você caminhe. Mas diz Tiago que você nunca vai ficar estagnado, ou você vai melhorar, ou você vai piorar, ou você vai permitir que Deus te humilhe para viver debaixo da glória dele, ou você vai se transformar em uma pessoa que será levada à tentação ao pecado, e o pecado à morte. E aí você vai ver que nesse processo de mudanças, você, em vez de continuar em frente, você só está afundando e afundando. Porque um pecado leva a outro, e o pecado leva à morte. Então, entendeu o primeiro ponto? A pergunta do primeiro ponto é: toda mudança é uma tentação. Então, deixa eu só lembrar para as pessoas que estão, só para que você entenda isso. Quando alguém está prosperando, qual é a maneira de você que está prosperando, você entender que permitir que Deus esteja te humilhando? É você se tornando uma pessoa generosa. Deixa eu explicar isso. Uma estatística feita há pouco tempo atrás diz que as pessoas mais generosas, preste atenção, são normalmente as que menos ganham. A que menos ganham. E as pessoas que mais crescem na vida financeiramente são as pessoas que menos são generosas. Então, a gente tem que tomar o cuidado quando a gente está prosperando. É que tomar o cuidado de que você precisa entender que quanto mais Deus está te dando, isso é um bônus que Ele está te dando, use isso de generosidade. Use isso para o reino de Deus. Use isso para a glória de Deus. Não fique com o seu dinheiro para você mesmo. Porque isso é um presente do Senhor. Amém? O segundo ponto, eu peço perdão que eu dei um pane no meu computador e eu não consegui colocar aqui. Mas é o segundo ponto para eu terminar. Pastor, se todas as mudanças... Essa é a pergunta que você está fazendo, que a gente está fazendo. O primeiro ponto foi: toda mudança é uma tentação. O segundo ponto: pastor, por que todas as mudanças são uma tentação? Por que você pode afirmar que toda vez que eu enfrento ou passo por uma mudança na minha vida, eu vou enfrentar uma tentação? Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Por que todas as mudanças são uma tentação? Aí já não está mais no telão, eu peço perdão que o meu computador deu pane. Mas olha o que diz, eu posso voltar lá no início, pelo menos para você acompanhar. Olha o que diz o verso 13. Quando tentado, você pode ler junto comigo? Ninguém deve dizer, sou tentado por Deus,
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha o que diz o verso 14. Mas por seu próprio. Então, Tiago está dizendo, gente, ninguém faz você pecar. Lembra que a pergunta lá no início? Você sempre faz o que quer? Algumas pessoas disseram? Não, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz. A gente tem, no meio da espiritualidade, ou no mundo da nossa espiritualidade, nós temos muitos mitos, que precisam ser derrubados à luz das Escrituras. Então, Tiago está dizendo que ninguém faz você pecar, mas ele também está dizendo que não há apenas a causa do pecado, não há apenas uma causa, desculpe, para o seu pecado, mas Tiago está dizendo que há também uma condição para o seu pecado. Então, Tiago está dizendo que quando nós estamos enfrentando o pecado, nós temos duas coisas que movem na questão do pecado. Uma é a ocasião e outra é a causa. Isso, eu não sei se você está entendendo. Então, Tiago está dizendo que você só peca por causa das condições de atração. É o que diz o verso 14. Mas que quando cada um é tentado, é atraído e seduzido. Então, toda vez que você for pecar, há uma sedução. Você peca porque tem alguma coisa te seduzindo. Então, o pecado Tiago vai dizer que há duas coisas, a ocasião e a causa. Então, eu vou explicar isso para você, o que diz Tiago nesses versos que a gente acabou de ler. Então, ele diz uma outra coisa. Ele diz que você não pode confundir a causa do pecado com a ocasião. Causa é uma coisa e a ocasião é outra. A ocasião é o teste. Eu vou dar um teste para vocês. Tiago diz que essa é a ocasião. E a causa é o desejo. Ser seduzido. É o desejo do nosso coração. Deixa eu te dar um exemplo para que você possa entender isso. Vamos dizer que você vai fazer uma prova de matemática hoje. Eu sou professor e eu cheguei aqui, gente, prova de matemática. E o mês inteiro eu disse para vocês, estudem, porque eu vou dar uma prova disso e daquilo. E aí eu, como professor, chego aqui para vocês e aplico o teste de matemática para vocês. Qual é o objetivo do teste? É saber se vocês aprenderam aquilo que eu ensinei a vocês e se vocês estudaram aquilo que eu ensinei a vocês. Isto é, o objetivo do teste é saber aquilo que está no teu coração. Mas se você não estudou, e eu estou aqui, dou o teste para todo mundo, e você diz aqui, pastor, eu não estudei. Você ficou de bobeira em casa. Os alunos, os adolescentes e jovens jogando LOL, as mulheres vendo novela, e os homens vendo futebol. E eu dou o teste para vocês, porque eu quero descobrir o que está no teu coração. Mas se você, que é o aluno, não estudou, o teste que eu dei para você é a causa do seu fracasso, porque se você não estudou, você vai tirar logo 0. Então, deixa eu te perguntar, o teste é a causa do seu fracasso? Sim ou não? Qual é a causa do seu fracasso? A sua falta de disciplina e do conhecimento do aluno teu, que você não estudou. Então, o teste não é a causa do seu 0, do seu fracasso. O teste, na verdade,
é a ocasião para o seu fracasso. Então, deixa eu explicar. O teste não é o que causa o seu fracasso. O que causa o seu fracasso é o fato de você não ter estudado. É muito importante que vocês entendam isso. Então, você poderia chegar aqui e dizer assim, pô, esse pastor é miserável, esse professor. Olha que teste miserável que ele veio dar para mim. Se ele não desse esse teste hoje, eu não teria tirado um 0. Que professor ruim. Me deu um teste e eu tirei 0. O 0. Qual é o erro que essa pessoa está cometendo? O erro é ela tentar justificar, e quando ela tenta em justificar, dizendo que eu sou miserável porque eu apliquei o teste, o erro é que ela está confundindo ocasião com causa. Então, presta atenção, para que você entenda, eu ainda estou na minha explicação. Um tempo atrás saiu um livro sobre o mal, porque pais abusam dos seus filhos. Um livro americano que diz por que pais batem nos seus filhos, espancam seus filhos e, em alguns casos, até abusam sexualmente dos seus filhos. O autor desse livro escreve o livro e diz que, normalmente, as pessoas que espancam seus filhos, batem nos seus filhos, porque eles fazem isso porque eles também foram abusados e também sofreram espancamentos dos seus filhos, dos seus pais. Eles sofreram abusos dos seus pais. Ao escrever isso, ele, numa entrevista, foi perguntado o seguinte. Então, o autor foi perguntado, então você pode dizer que bater ou abusar do filho tem como causa o que você sofreu? O autor responde da seguinte maneira, não. O fato de você ter abusado do seu filho, ou de ter sido abusado pelo teu pai, ou por tua mãe, ou ter sofrido por causa do teu pai e por tua mãe, por você ter sido maltratado quando criança, não te dá desculpa para que você faça o que está fazendo com os seus filhos. Então, lembra daquele papo antigo? Poxa, meu marido bate muito no meu filho. Ah, mas também olha o pai dele, sempre bateu nele a vida inteira. E o autor diz, não. O fato de você ter sido sempre maltratado pelo teu pai, não significa que instintivamente você deve fazer isso com os seus filhos. O autor diz, por que não? Ele é perguntado, por que não? Porque, o autor diz, porque todo ser humano é responsável pelo que faz. Todo ser humano é responsável. Então o autor diz, nenhum ser humano, ele diz assim, mas por que todo ser humano é responsável? Ele diz, porque aí ele apontou para o cara que estava perguntando e diz, porque você não é um animal programado pelos seus genes. E ele continua respondendo, você não é uma máquina programada por seu ambiente. Isto é, alguém lá no início de tudo botou um negócio lá atrás e você automaticamente foi programado para fazer a mesma coisa. Então, o abuso que você sofreu é a ocasião para que você também pratique abuso com seus filhos. O autor diz, isso pode acontecer. Mas ele diz, quando você fizer isso, você é responsável, porque você não é uma máquina, você é um ser humano, o seu gene não pode dizer o que você vai fazer, você não é um animal, você é extremamente responsável por aquilo que você vai fazer. Então ele vai dizer assim,
O que você sofreu é a ocasião, mas não a causa por aquilo que você está fazendo. Então, por quê? E aí eu quero te dizer por que quando ele é perguntado por quê, ele diz, isso é muito difícil que eu vou falar, mas é o que ele diz o seguinte, talvez você diz, opa, peraí, então se meu pai me bateu, e eu não sou uma máquina, e eu não sou controlado pelo meu gene, então quer dizer que amanhã mesmo eu paro de bater nos meus filhos, eu nunca mais vou fazer isso. Aí a minha resposta não é bem assim. Peraí, pastor, você está dizendo que eu não sou controlado pelos meus genes, que o fato de meu pai ter me espancado significa que eu não tenho que espancar meus filhos. Ter me abusado de mim não significa que eu tenho que abusar dos meus filhos. Então significa que amanhã eu posso mudar. Não, não significa isso. Eu vou explicar o que Tiago diz. Eu estou falando sobre ocasião e causa. Tiago está dizendo, a Bíblia diz que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos, todos eles são conectados. Conectados. Então, Tiago está dizendo que aquilo que você sofreu no passado, não vai ser fácil amanhã já tomar uma decisão de parar para fazer isso. Tiago diz que isso é muito difícil de acontecer. A gente não consegue simplesmente parar de fazer uma coisa que sempre fizeram conosco e começar a fazer outro de um dia para a noite, simplesmente quando a gente quer ou der na telha. Por quê? Porque tudo está conectado, as nossas emoções, nossos sentimentos. Não é fácil assim. Então, o que eu quero dizer é que Tiago está dizendo, não ache que o que você está fazendo é pelo que você sofreu, você é responsável. Mas também não ache que vai ser muito fácil você parar de fazer aquilo que fizeram com você. Então é esse o cuidado que eu estou tratando. Então o que eu quero dizer é para você não misturar ocasião com causa. E eu também quero dizer para você que você é responsável por tudo que você está fazendo. E que você também pode parar com aquilo que você está fazendo. Mas que não é tão fácil assim como você imagina. Então, para eu terminar, meu último exemplo, e aí eu vou responder a pergunta de que a gente começa a achar. A gente faz sempre o que a gente quer? Lembra da pergunta? Eu estou falando sobre tentação e pecado. Jonathan Edwards, alguém já ouviu falar de Jonathan Edwards? Ele foi um teólogo americano, o maior dos teólogos americanos, e ele estava pregando sobre tentação e pecado. Então ele começou a ler a Bíblia e interpretar as Escrituras Sagradas. Esse cara foi uma das maiores mentes que já existiu no cenário americano. Então, Jonathan Edwards diz que os seres humanos têm livre-arbítrio, ok? Ok ou não? Espera aí, deixa eu explicar isso para vocês. Jonathan Edwards diz que o ser humano não tem livre-arbítrio quanto à sua salvação, tá? A Bíblia diz que nenhum ser humano tem livre-arbítrio quanto à sua salvação. É Deus que nos escolhe. Mas a Bíblia diz que nós temos livre-arbítrio quanto às coisas que nós vamos fazer. Por exemplo, você saiu de casa e botou a roupa que você botou, ok? Quem tomou a decisão? Hein? Foi você. Você escolheu a cadeira para sentar, ok? Isso é liberdade de arbítrio. Quanto à salvação, não há liberdade de arbítrio, porque todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando todo ser humano em Adão e Eva pecou, estão destituídos da glória de Deus, nenhum ser humano mais pode ir de encontro a Deus, a não ser que Deus o busque e o salve. Quanto à salvação, nenhum ser humano tem liberdade de arbítrio. Mas quanto às decisões que você vai tomar com o seu casamento, com a sua família, com o seu dinheiro, com o que você vai fazer, são liberdades de arbítrio que Deus lhe dá. Ok? Ok, gente? Então vamos lá. Então,
Eu vou dar esse exemplo para você terminar. Quantos aqui sabem o que significa liberdade de arbítrio? Liberdade de arbítrio, segundo o que Jonathan Edwards vai descrever, é a capacidade que você tem de fazer sempre aquilo que quer. Então eu vou explicar, vou repetir de novo. Liberdade de arbítrio é a capacidade que o ser humano tem de sempre fazer aquilo que quer. Então você só está aqui porque você quis. Nesse sentido, tá bom? Então você sempre faz o que você quer fazer. Então, isso significa que nunca você faz alguma coisa que você não quer. Mas lembra que muitos aqui disseram aqui que muita gente não faz o que sempre quer? Lembra? Então, deixa eu explicar para você isso. Então, vamos dizer aqui que você está numa empresa e teu chefe diz assim: ô Júnior, olha o seguinte, se você não mentir nesse aspecto aqui, eu vou te mandar embora. Aí Júnior olha. Aí Júnior diz assim: ok, eu vou mentir. E aí Júnior chega para mim: pastor, olha só, meu chefe falou que eu tinha que mentir no meu trabalho, porque senão ele ia me mandar embora. Pastor, eu não queria mentir, mas eu tive que mentir. Você acredita mesmo que ele quis fez o que não queria fazer? A Bíblia diz que você sempre faz o que quer fazer. Você só quis mentir porque você não quis ser mandado embora. Na verdade, o que você queria salvar é o seu pescoço. E por isso você mentiu. Jonathan Edwards diz que você fez o que tinha que fazer. Você fez porque o mais importante para você era manter seu emprego e não manter a sua integridade. Entende? Então, quando você chega e diz assim: eu tive que mentir, não, você quis mentir. Porque o seu pescoço era mais importante do que o seu emprego. A sua integridade era menos importante do que o seu emprego. Isso é evangelho. Ok? Deixa eu te dar outro exemplo. Vamos dizer que entre alguém aqui, alguém pega você lá fora, descubra o teu telefone, a sua casa, vai na sua casa e diga o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou matar todas as pessoas da igreja. E eu quero que você vá à igreja e haja naturalmente, porque se você abrir o bico, está vendo? A tua filha e tua esposa ficou embaixo, aqui. E se você falar alguma coisa, eu vou matar a tua família toda. Tua esposa e tua filha. E você vem para cá, fica quieto, e aqui tem 100 pessoas, e ele vem e mata todas as 100 pessoas. E aí você diz: pastor, eu tinha que fazer isso. Por que você tinha que fazer isso? Porque a minha família estava em jogo. Jonathan Edwards diz, e a Bíblia diz: não, você não quis, você não fez, não teve que fazer isso. Você quis fazer isso. Porque para você, 2 pessoas são mais importantes do que 100. Então a Bíblia diz que você sempre faz o que quer. Nenhum de nós pode dizer aqui que está fazendo coisas que não quer. É isso que a Bíblia diz que a tentação e o pecado faz conosco. E então,
A Bíblia diz, chega para mim, diz para você, a Bíblia então está dizendo o seguinte, ou talvez vocês estejam aqui dizendo, pastor, eu tenho tomado decisões erradas na minha vida, olha como minha vida foi, olha como minha vida está, olha como é que eu posso, tudo que eu estou fazendo é por causa disso, daquilo. A Bíblia diz que não, você não está fazendo coisas erradas que você não gostaria de fazer. Pastor, eu só estou fazendo isso errado aqui por causa disso, aquilo. Não, a Bíblia diz que você não está fazendo coisas que você não quer. A Bíblia diz que você só está fazendo o que você realmente quer. Porque o que é mais importante é o que você está fazendo. Por isso que a Bíblia diz que quando você for tentado, Tiago diz que quando você for tentado, essa tentação vai te levar ao pecado, se você não mudar de rumo, e esse pecado te levará à morte. Então, quando eu fiz a pergunta, você sempre faz o que quer? Eu quero lhe dizer que a Bíblia diz que você sempre vai fazer o que quer. Quando eu estou te falando de liberdade de arbítrio humana, a não ser que Deus interfira na sua vida. Mas eu estou falando de decisões responsáveis na vida. Então, pastor, então quer dizer que quando meu chefe disse para eu mentir, e eu menti, e eu disse, mas eu menti porque eu não queria mentir. Eu estou dizendo, não é que você não queria mentir, você queria mentir. Porque o que é mais importante para você é o seu emprego, não a sua integridade. Então, Jonathan Edwards vai dizer que nós sempre fazemos o que queremos. No final das contas, as decisões sempre são nossas. Sempre somos nós que somos responsáveis por tudo que nós decidimos na nossa vida. Então, você pode chegar aqui e dizer, pastor, a razão de eu estar passando por isso, vivendo aquilo, é por causa disso, por isso que eu tenho tomado essas decisões na minha vida. A Bíblia diz, olha, você não é um animal. A sua história não está, você não é uma máquina. Você não é marcado por um gene ou por um DNA que toma decisões por você. A Bíblia diz, você é um ser humano. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que você é um ser humano que foi formado por Deus. Então, quando você é tentado e peca, é porque o teu desejo de pecar era maior do que o teu desejo de ser sincero, honesto e íntegro diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Ufa! Como é que então nós vamos nos livrar disso? Como que a tentação acontece? Como que o Evangelho nos ensina? E eu vou terminar agora aqui, dizendo para você, que você vá para casa pensar sobre isso. Que a única maneira de você viver, tomando decisões acertadas na sua vida, é você vivendo a tua vida inteira humilhando-se diante de Deus. Que Ele seja teu tudo na tua vida. Então, todas as decisões erradas que você tomou na vida, não foram decisões que você não queria tomar, pelo contrário, foram decisões que você mais queria tomar, porque você foi seduzido e atraído por seu próprio desejo. Só Jesus pode transformar você. Só Jesus pode me transformar. Pastor, como eu me livro disso? Como eu então lido com essas tentações que me levam a pecado? Eu quero te dizer, só em Jesus há esperança para você. Só em Jesus há o caminho para você ser livre. Domingo que vem, eu vou te dar como isso acontece. Como que isso acontece na nossa vida. Como que a tentação se desenvolve na nossa estrutura de vida.
Então terminar mostrando o quanto o Evangelho é a única coisa, e o quanto Jesus é a única coisa que pode fazer da tua vida uma vida realmente que vale a pena viver. Fazer da tua vida que realmente faça sentido. Só Jesus pode dar essa vida para você. Amém? Então eu quero que você incline a sua cabeça e peça que Deus te ajude a tomar as decisões corretas quando a sua vida estiver sofrendo mudanças. Enquanto os músicos vêm para cá, os diáconos vêm para cá, eu quero te desafiar a orar por isso, a entregar a sua vida a Jesus. Talvez você esteja aqui dizendo: caramba, agora eu entendo. Eu achava que eu estava fazendo coisas que eu não queria. Eu achava que eu não estava querendo tomar decisões, que essas decisões eram contrárias ao meu desejo, e hoje eu aprendi que todas as decisões que eu tomo, na verdade, são os desejos mais profundos do meu coração, e que eu não quero admitir, mas que são esses. Então pede para Jesus, porque Tiago diz que Jesus é o teu único libertador. Ele é o único que pode tocar e transformar você. E o que Ele quer, o que Jesus quer hoje, é que as mudanças que você está enfrentando na vida tenha como resposta você receber a coroa da vida eterna, e não a tentação te levar ao pecado, e o pecado à morte. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É isso que Jesus tem para você. É isso que Jesus quer dar a você. É isso que Jesus quer colocar em você para que você entenda. O ladrão vem para te roubar, para te matar e para te destruir. Mas eu não. Eu vim para te dar vida. E não uma vidinha qualquer. Eu vim para te dar vida em abundância. Eu venho para te dar uma vida plena, diferente, nova, completamente nova. Uma vida que vale a pena viver. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue todo o seu coração a Jesus. Então, se você tem se auto-justificado a vida inteira, dizendo que está vivendo assim por causa das situações, ou das coisas que aconteceram, ou das decisões que te levaram a tomar essas decisões, Tiago diz, olha, isso é tudo mito, armadilha do seu inimigo voraz. Você, na verdade, está sendo seduzido pelo teu coração. Você está fazendo o que você sempre quis fazer. Que Deus nos liberte. Que a gente tenha essa vida em abundância. Pai querido, eu sei que o Senhor está aqui falando conosco. Obrigado por você ser tão real em momentos como esse. Obrigado por você, Senhor, estar trabalhando tanto em meu coração, em nossos corações. É sinal que nós vamos poder sair daqui em arrependimento, mas não desanimados. Pelo contrário, de cabeça erguida, porque sabendo que só teu Filho é a nossa única esperança. Obrigado por revelar como é o nosso coração. E obrigado por nos mostrar que todas as mudanças vão nos levar a tentações e que nós precisamos saber lidar com elas. E obrigado também por nos mostrar por que essas mudanças sempre são tentações. Senhor Deus, permite que nós nos humilhemos diante de Ti, para que no tempo certo o Senhor possa nos exaltar, para que no tempo certo o Senhor possa fazer todas as coisas novas em nós. Nós Te glorificamos, Te pedimos que a música que nós vamos cantar agora possa nos conectar à Tua presença por meio do Teu Filho Jesus.
Eu quero te pedir que agora, na hora do comer do pão e do beber do cálice, que é a tua vontade, esse momento possa ser também libertador na nossa vida. Que cada pessoa que vir aqui pegar o pão e o cálice, possa ouvir do próprio Cristo: eu sou o teu tudo, eu sou o teu bem maior, eu sou o que dou e eu sou o que tiro, tudo vem de mim, viva para mim. Senhor, e aqueles que ainda não podem ceiar, que possam entregar a sua vida a Ti nesta noite, e que em breve possa estar conosco ceando e também em comunhão, celebrando a vida que só o Teu Filho Jesus pode nos dar. Senhor, então, nos prepara para este momento, que nós possamos nos alegrar com essa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós estivermos adorando, você pode vir cear, comer do pão, trazer seus dízimos e ofertas e se derramar na presença do Senhor.